This evening, I'm going to be sharing my personal story about surviving in darkness. Essa noite eu vou compartilhar com vocês a minha história sobre sobrevivendo na escuridão. So the title is Surviving in Darkness, the Love of the Father. O título é Sobrevivendo na escuridão, o amor do Pai. One of my favorite Bible verses in Romans 8:28. Dos meus versos preferidos, versos da Bíblia se encontra em Romanos 58:28. It says that all things work together for good. Diz que todas as coisas funcionam para aqueles que amam a Deus. Será que tudo funciona bem? Funciona para o bem, até as coisas más? A Bíblia diz, para aqueles que amam a Deus, Yes, they do. sim, é certo que sim. I was born in a wonderful Christian home. Eu nasci numa casa cristã maravilhosa. Maravilhosamente cristiano. And in this home, I was blessed to have a good biblical upbringing. E nesta casa eu fui abençoado por ter uma educação bíblica. I had everything one could desire. Eu tive tudo que alguém desejava. But somehow I felt that my Mas de freedom alguma and forma my eu senti que a minha liberdade e a minha felicidade estavam sendo restringidas. Se me estava restringindo o meu único gozo ou felicidade. And so with this mindset, E então, com esse pensamento, mentalidade, ou esse pensamento, I decided to take a road away from my proper Christian upbringing. eu decidi pegar um caminho longe da minha educação que And the foi Bible ensinada a tells mim us this quando eu era story criança. in Luke chapter 15, E a Bíblia nos diz verse uma 11 through história. 13. a Bíblia Lucas 15, 11 ao 14. Nos relata uma história acerca de alguém em Lucas 15. There was a man and he had two sons. Tinha um homem que tinha dois filhos. And one of the sons decided that he was tired of the restraint at his father's house. E um dos filhos percebeu que ele estava sendo preso na casa de seu pai. And so he decided to take his inheritance early Então ele decidiu pegar a sua herança mais cedo and go seek what he thought was fun. e ir procurar algo que ele achava que era divertido. And the Bible says in Luke 15 verse 13, E a Bíblia diz em Lucas 15, 13, the Bible says that the younger son gathered all a together Bíblia and took diz que his o filho journey mais into novo a se far reuniu country e and there partiu para um wasted país his distante. substance with E lá riotous living. desperdiçou os seus bens com uma vida desregrada. A uma província apartada e allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. And so the Bible says he wasted his A Bíblia substance. disse que ele desperdiçou a sua substância, Now, substance in English is two words. E agora a palavra substância em inglês são duas palavras. It's sub, which means below. A primeira significa sub, a primeira sub significa abaixo, And the other word is debaixo. stance, which means what you're E o standing restante, on. stance, significa no que você está And so your em pé. substance is Então, a what sua you substância below what you're standing on. é abaixo do que você está em pé. Esse fundamento debaixo de seus pés. And so what is below what we are standing on? Então, o que está abaixo do que nós It está aos is nossos our pés? foundation. É a Quer nossa decir, fundação. nuestro fundamento. And so young people, the enemy wants you to waste your foundation. Então, Para os jovens meus aqui jovens, presentes, o inimigo el quer que enemigo você quiere que desperdice a usted sua gaste fundação. e desperdicie su fundamento. Because he wants to steal your inheritance, Porque ele quer roubar a sua herança. which is your opportunity to live forever with your heavenly Father in E essa heaven. herência é E é a a vida oportunidade eterna de você com viver para Cristo sempre Jesus. com Cristo. And at the age of 18, Quando eu tinha a la edad de 18 anos, 18 años, I started going to bars, nightclubs, eu comecei a comecei frequentar a bares, assistir boates, ou a visitar bares, clubes, the same as the prodigal son. assim mesmo como o filho como el hijo pródigo. pródigo hizo. And before I know it, little by little, e antes de eu this perceber, de lifestyle pouco em started to pouco, take control of my life. esse Pero pouco estilo a de pouco, vida sem começou darme a tomar cuenta, controle esse da estilo minha de vida vida. começou a tomar controle de mim. Soon I became addicted to alcohol, tobacco, and drugs. E Logo, pronto eu me me viciei em álcool, tabaco e drogas.
el fumar y también drogas. I became involved with gangs and organized crime. Eu me envolvi com gangues e crime organizado. O crímenes organizados. And we're going to take a look at what are the consequences of these things from the Bible. Pero vamos a ver Mas vamos olhar quais são as consequências. The Bible says in Proverbs chapter 5 verse 22, A Bíblia diz em Provérbios 5:22, dice, says his own iniquity shall take the wicked himself and he shall be holden with the cords of his sins. suas próprias iniquidades levarão o ímpio e ele será preso com as cordas de seus pecados. Retenido será con las cuerdas de su pecado. And so as we see from this verse, Então, como nós podemos ver nesse verso, the things that I thought would bring me true fun and true happiness, as coisas que eu achei que me trariam felicidade verdadeira, they actually enslaved me. na verdade, eles me fizeram de escravo. And I became a prisoner to the things that I thought would bring me true E happiness. eu me tornei um preso do que eu achei que me traria felicidade. E durante esse tempo, My parents and my mom and dad would pray and fast for me. meus pais, minha mãe, meu pai estavam orando por mim e jejuando por mim. And brother Livio Tudoroil, who was here presenting earlier, E o irmão Lívio Tudoroi, aquele que estava aqui mais cedo apresentando, dando he início later a told essa me, he said, conferência, son, he said, Daniel, mais tarde ele disse, I Daniel, was talking to your father before he died. eu estava conversando com seu pai antes dele morrer, And he said, your dad loved you so much e ele disse que seu pai o amava tanto that he told me. que ele me disse, He said, I love my son so much that ele me no disse, matter eu amo meu how filho bad his tanto, situation tanto, gets, que não importa não importa a situação que ele esteja. O sea, lo malo que se convierta esta condición. if he was in a pit of mud or dung, Se ele Se ele estivesse num buraco cheio de lama e de esterco, I would do whatever it takes to go down there eu and faria o bring que him fosse up possível so that para he could be with mergulhar me. nesse buraco, para tirar ele de lá, para que ele possa estar comigo. During this time, as my mother was praying and fasting, Durante esse momento, minha mãe estava orando por mim. she shared some of her favorite Bible verses with me at my baptism. Ela compartilhou dos seus versos preferidos comigo no meu And batismo. one of these verses was found in Isaiah chapter E 49, desses verse versos se 25. encontra em Isaías 49, 25. Isaías 49, verso 25. And the Bible says, but thus saith the Lord, even Mas the assim diz o captives Senhor, of the mighty shall be até os taken away. cativos, os poderosos Pero serão así dice levados. Jehová, Isaías ciertamente el 49, cautivo 25. será rescatado del valiente. And the prey of E a the presa terrible dos shall be terríveis será delivered. Y el libertada. botín será arrebatado al tirano. For I will contend Porque with him that contenderei com contendeth with aquele que thee, contende Y tu contigo, pleito yo lo defenderé and I will save thy e children. salvarei y yo teus salvaré a filhos. tus hijos. These verses were very dear to my mother Esses Estos versos versos eram muito eran queridos, sus eram muito favoritos favoritos más para minha mãe. queridos versos. because I had many near-death experiences. Porque eu tive experiências que me chegaram bem próximo da morte. One of them, one evening I was at a bar. Uma deles, eu estava num bar, numa I noite, was very intoxicated. eu estava bem intoxicado. And I was jumped by 6 guys En E ese momento 6 vinieron homens 6 hombres vieram até with mim steel-toe boots. que com tenían botas com ponta de con ferro, puntas de aquelas hierro. botas usadas em construção para proteger os dedos. And for 3 minutes my head was kicked E as por I was tre- on the ground. E por 3 Começaram a minutos patear-me, chutaram-me, duraram 3 chutaram a minha minutos cabeça, pateando-me 3 por 3 constantemente. And minutos so I had a constantemente. surgery where they cut open my face E eu here. tive uma Y si ustedes cirurgia notan, que eles tengo una abriram a minha cirugía que face me ha cortado en el frente de mi And they peeled Cráneo. back the skin. e eles retiraram a pele tomaron la piel de mi cara, la tomaron, la sacaron. And they put 2 metal plates and 32 screws in my e head. colocaram colocar 2 2 placas placas de de ferro titânio, e 32 de parafusos acero. na minha And so cabeça. my mother would pray and pray for me Então as my minha mãe life was almost orava por taken. mim, E mi já mamá que minha vida estava continuava tinha sido orando por praticamente mim. que eu estava quase morrendo. My life had gotten so bad Minha Pero vida mi chegou se- num ponto se tão volvió ruim tan mala that many people in the church and maybe even family members que muitas muchas pessoas na personas en la igreja e iglesia, até aún membros de da mis minha família propias familia,
thought that there was no hope for me. Pensaram que não havia esperança para There mim. was no chance to come back. Não Porque no hay havia chance oportunidad de de que voltar. vuelva de allí. But my mother would not give up. Pero Mas no minha mi mãe mamá, não ella desistia. continuaba orando por mí. Another one of her favorite Bible verses is Jeremiah 32, verse 27. Otro verso favorito de mi madre, Jeremías 32, Jeremias 32, The Bible says, 27. I am the Lord, A the Bíblia God diz, of all flesh. Eu sou o Donde dice, Senhor, "He o aquí, Deus yo de toda a soy Jehová, carne. Dios de toda carne. Is there anything too hard for me? ¿Habrá Há algo que algo sea muito difícil para mí? difícil para mim? And she would repeat this verse again and again. Is E there ela anything repetia too esse hard verso for me? todas Ese as era uno de vezes. sus versos É que muito repetía difícil isso constantemente. acontecer? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? God had promised that there was nothing too hard for her. Dios, Deus ha Deus prometido en prometeu su para palabra ela que no hay que não tinha nada imposible impossível para So ele. for my mother, she never gave up that I would be able to come back to the Lord. Y Então, por para esa minha razón, mãe, ela ella nunca desistiu que uma dejó hora eu de orar voltaria por para o mí, Senhor. que yo regrese al hogar. As we go back to the story in Luke, the prodigal son, Volvamos a la historia Voltamos para a en Lucas história acerca del que hijo está pródigo. escrito em my Lucas life had 15, come to a 14. point where I hit rock bottom. Minha Mi vida chegou llegó no al momento punto em donde que eu dice cheguei ao fundo do topé poço. el fondo. You remember the prodigal son? He was feeding the pigs. Vocês Si lembram do ustedes se filho acuerdan de pródigo? esa Ele historia, estava alimentando ese os fue el porcos. momento cuando el hijo pródigo comenzó a alimentar los cerdos. For a Jew, this is the worst of the worst, to Para- feed pigs, an Para un unclean judío animal. eso era lo Para peor os de lo judeus, peor, isso é o llegar al pior dos punto de piores. tener que alimentar Judeu cerdos. alimentar The animal prodigal imundo. son was in a time of darkness. Pero O eso filho quiere pródigo decir que estava él estaba vivendo en num la momento de más escuridão. profunda oscuridad. But how did he survive? Mas Pero como ele ¿cómo sobreviveu? sobrevive él? As he was feeding the pigs, Enquanto ele estava estava allí alimentando alimentando os os cerdos, porcos, he was remembering the time with his father. ele Chegou à estava sua mente lembrando e o recordou momento, seu os padre. momentos And com he seu said, pai. you know what? E ele At my disse, father's house, e ele dijo disse, esto, quer saber, "En la na casa de casa mi do meu padre, I pai, had so much better than here. eu tinha Tengo- tanta coisa tuve melhor mucho do que más aqui. que aquí. Even if I went to my father just to be a servant, E aunque Mesmo que eu yo fosse para o meu regresara para pai ser apenas para siervo ser um allí, it would servo, be ser so um much better empregado, than here. sería seria mucho tão mejor melhor que do que estar aqui. aquí. The topic is surviving darkness. O Este es tópico el tema, aqui é sobrevivendo à la escuridão. oscuridad. You know, you can't survive darkness without some form of light. Pero Sabe, saben você que não no consegue podemos sobreviver à escuridão sobrevivir la com- oscuridad sem sin um algo pouquinho de de luz. luz que llegue a nosotros. The statistics show that if you were in total darkness for a long enough time, you would commit suicide. Dicen As las estatísticas dizem que se duras você tanto estiver na tiempo en la escuridão por oscuridad, muito tempo, cometerás cometeria suicídio. No volverás. So when the prodigal son was in this time of darkness, he was thinking on positive things about the house of his father. Pero Então, el enquanto o hijo filho pródigo pródigo comenzó a estava pensar nessa en situação cosas tão ruim, positivas ele começou a acerca de la pensar em casa de coisas su padre. During positivas my na whole casa de time seu in the pai. world, I also remembered all the blessings from my parents' home and also from the love of my father. Y eso me sucedió a E mí durante o también. momento En que eu el estava lugar no más mundo, profundo, eu pensava yo me nos recordaba momentos que eu de mis passava, que eu padres y del passei na hogar casa en de el meu cual- en pai. el cual fui criado. Just like the prodigal son, my life had hit rock bottom. Assim Assim como o filho como ele pródigo, pródigo, minha minha vida vida chegou ao tocou fundo do fundo. poço. I was living at the time when I was at rock bottom, I was living in a shed, in a metal shed. Yo No estuve momento que viviendo eu en ese cheguei tiempo, no cuando fundo estaba do en el poço, eu fondo, estava vivendo numa casinha yo de estuve ferro. viviendo en una casita hecha de metal. Because of the drugs and the addiction, Por causa das Una drogas casita, e do vício. de herramientas o de almacén de cosas. There was no Allí no there wa- había electricidad. there was no electricity. Não havia And our eletricidade. bathroom, we would use a bucket with a plastic bag. That's Para No meu banheiro, para el eu baño usava yo balde era com saco plástico. Una Bolsa de plástico. una vasija forrada con plástico. and that is how E isso my é life como had gotten minha to- vida just like the estava. prodigal Hasta son. Esse ese era o punto momento llegó que eu mi estava vida vivendo. y me recordé de esta historia del hijo pródigo. Just like the Bible verse in Romans chapter 7, verse 24. Como diz em Romanos 7:24, The Bible says, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? miserável homem que ¿quién sou, me librará quem me de este livrará do cuerpo de corpo muerte? desta morte? I had been addicted to tobacco, marijuana, and alcohol for 17 years. Eu Hacía me viciei 17 em años tabaco, que álcool estaba e adicto maconha al por alcohol, 17 el anos. cigarrillo y la marihuana. For 9 years to crystal methamphetamine. Pero E por 9 más anos 9 años estava viciado adicto em también metanfetamina. a Methamphetamine? metanfetamina, yes. A very hard chemical drug. Que Uma es droga una bem droga química. química muy fuerte.
Just prior to me hitting rock bottom, Pero antes de Antes de llegar a eu esse chegar ao punto, fundo do poço, my dad became diagnosed with glioblastoma. It's a rare brain cancer. o meu mi papá pai foi fue, diagnosticado com diagnosticado câncer no con un cérebro. cáncer del cerebro muy raro, o sea que no eran muchas personas. Only a 2% chance to live. Apenas A donde había 2% solo de un chance de 2% sobreviver. sobrevivirlo. When I heard this, Quando eu Quando lo escutei escuché, isso, my heart sunk Eso Meu me hizo caer, coração afundou. el corazón se me cayó. because porque my dad was the dearest thing to me. o meu Mi pai papá era la a pessoa persona mais más, importante da minha vida. Encariñada para mí. I was surviving only because of the love of my dad that I knew he had for me. Eu estava sobrevivendo solo apenas por el por causa recuerdo do que mi amor papá que me meu amaba. pai tinha That's por how I mim. was surviving in my Así darkness. yo É estava assim que eu sobreviviendo estava en esa sobrevivendo oscuridad. no momento de escuridão. You see, when I would get a ticket, sometimes a car ticket, I wouldn't pay it. Vocês sabem, uma hora que eu tomava uma recibía multa, eu unas recebia a multa e não infracciones, pagava. unas multas por infracción de auto. It would be thousands and thousands of dollars. Seriam Yo no la milhares de pagaba milhares y de seguían dólares. acumulándose hasta miles de dólares. And my dad would come and pay. E meu Venía pai vinha e mi pagava. padre y lo pagaba por mí. I would go to jail. Eu ia para a prisão. Tenía que ir a la cárcel. My dad would come and pay thousands of dollars to Meu get pai me out. vinha e Papá pagava iba a milhares de buscarme, milhares de pagando el dólares dinero para me tirar da para prisão. salir de I allí. would wreck my car. Eu batia o Dañaba meu mi carro. o sea, lo estropeaba. I had no money to pay the debt Eu não ever. tinha Y nunca dinheiro para tenía pagar a dinero minha conta. para Nunca. pagar esas deudas. And my dad would always come and pay the debt again and again and again and E again. Pero meu mi pai padre sempre estava vinha e allí pagava minha conta de novo, de novo, de constantemente, novo, otra de vez y otra novo. vez pagando por mí. He was always there to redeem me. Siempre Ele estaba sempre estava lá para me redimiéndome. redimir. And so with my dad being sick, Então, Pero com meu meu pai se pai, enferma. com a I sua doença do decided meu that I pai, would forsake all my evil ways. Yo dije, eu decidi voy que a dejar todas vou estas deixar cosas todas malas essas en mi coisas vida, más So na that minha while my vida para dad was trás. yet alive, para que Então, quando mientras mi padre viva, Para que he meu pai could see viva, me return to my godly upbringing. él para que pueda ele ver possa que yo me ver regresé e al ver que eu hogar regressei, de mi niñez. During this regressei time à of minha my dad casa. being sick, Pero durante este Mas tiempo, durante esse tempo que meu pai Somebody estava asked him. doente, alguém Alguém lhe perguntou a pergunta. ele. they said, Paul, Ele disse, y Paulo, le dijeron, Pablo, what would you do if your son does not come back to God before you die? ¿qué o que harías você tú faria si se no seu pai, se vuelve seu filho não voltar tu para a hijo Dani igreja antes de você al morrer? hogar, a Dios antes que muera? And he said, E ele well, disse, then maybe my death will então- bring him back. Então Él le talvez contesta, a "A lo minha mejor morte mi o muerte trará de sí volta. lo regresará. And if that's what it takes, then it's well worth Y it. si se eso for es lo isso que me necessário, costará, vai valer a sería pena. sería muy barato. During this time of my dad being sick, Pero Durante durante esse este tempo tiempo do mi meu papá pai estaba más doente, enfermándose más y más. I tried to release myself from the grip of sin. Y yo Eu estaba tentei haciendo sair todo das garras esfuerzo do para pecado. soltarme yo mismo de esas cadenas From the grip of addiction, y de las Sair das adicciones que garras me do tenían vício. atado. but I couldn't do it. Pero Mas eu não nunca pude. conseguia. I wanted my dad to see me get right before he passed. Eu queria que meu pai me yo quería visse hacer que algo eu que él pudiera mudei de vida verlo antes que ele él morresse. muriera. I started going to church. comecei a ir à igreja. A la iglesia. And after a couple times of going to church, I would call my mom Y depois de alguns unas momentos, algumas que yo vezes que eu fui à igreja, llamaba a mi madre and I eu would say, ligava Mom, para how minha is mãe dad? e eu perguntava para minha mãe: Mãe, como é que está meu pai? papá? And she said, he's getting better. E ela E ella me dizia: decía, Ah, "Se ele está está melhorando. And then sometimes I missed church. Pero Então, después eu não ia mais para a fallaba y igreja. no iba a la iglesia. I called my mom and I said, how is dad? Eu ligava para minha mãe de novo e perguntava: Como é que está meu pai? She said, he's not going to make it. E ela dizia: Ele não vai sobreviver. And pretty soon I learned there was a connection between me going to church and me not going to church. E logo eu percebi que havia uma conexão entre ir à igreja e não ir à igreja. I realized that my dad was trying to stay alive long enough E eu notava E eu notei estava que meu pai luchando estava para tentando ficar que mais todavía tempo vivir, vivo, so that he could see me come back to my proper upbringing. para que ele poder, pudesse me ver que eu voltei para onde eu nunca deveria ter saído. A la criança de mi niñez. But no matter how I tried, I couldn't change. Pero no por más importa que, o quanto que eu traté, tentasse, eu nunca não pude conseguia mudar. tener el éxito. El éxito. Finally, I got the call that my dad passed. Finalmente eu finalmente recebi a recebi ligação a que meu chamada. pai tinha Mi papá falecido. murió. And about a month and a half later, E um mês e meio depois, después, as I was wanting to get right because I knew that if I didn't,
enquanto eu estava tentando melhorar, porque eu sabia que se eu não fizesse, I would never be able to see Dad again. eu nunca seria capaz de ver meu pai. And as I tried to get right with God, E assim como eu tentava me consertar com Deus, reconciliar-me com Deus, I was able to go to a lifestyle center. pude eu ir fui capaz de ir para um centro de reabilitação. estilo de vida. And little by little at the lifestyle center, Pero De en pouco esse a lugar, pouco, pouco a pouco, the Holy Spirit started speaking to my heart. O Espírito Santo começou a falar comigo. One day when I was at the lifestyle center walking with someone, Una vez Dia eu estuve estava lá caminhando nesse en centro de esse reabilitação, centro, falando, de andando com alguém. mejoramiento de vida, de rehabilitación. they invited me to worship. Eles me convidaram para um culto. al culto. And I had never been to the worship before. E eu nunca Pero tinha nunca había ido a um estado en el culto culto en antes. ese lugar. I went to the lugar. worship, and as we were having worship, Pero cuando estábamos Eu teniendo fui el para o culto, culto e enquanto estávamos tendo esse culto lá, singing nesse from one of the local, old Adventist hymns, comenzamos a cantar começamos de a un cantar himnario um de los hino antiguos antigo do Inário adventistas. the Adventista. same hymn that I used to sing when I was a child. El O mesmo mismo hino himno que que yo eu canté cantava cuando quando eu era uma niño. criança. And I just started crying. En ese Então momento eu comecei comencé a a llorar. The chorar. Holy Spirit said, Daniel, Y el E o Santo Espíritu Santo Espírito me disse, habló. you came to this place to get sober. Daniel, Daniel, você viniste veio a a este esse local lugar para virar, para ser sóbrio, para se tornar um recibir la sóbrio. sobriedad. And now I'm asking you, would you like to give your heart to me? E Pero agora eu ahora te estou pido, perguntando, si quieres você gostaria de dar entregarme tu corazón. o seu coração a mim? And I said, yes, Lord, I want to. E eu En ese disse, momento sim, le Senhor, eu contesté al gostaria. Señor, le dije, sí, Señor, quiero. A few weeks later, Pero Algumas unas semanas semanas depois, I went to another lifestyle to continue. continué con otro centro de rehabilitación. Our own place in Tennessee. Este fue Eu fui nuestro para um outro propio centro de instituto reabilitação en Tennessee. no And Tennessee, a nos Estados young man Unidos. that I had met walking on the street at the previous place, Y un homem joven jovem que eu encontré conheci no que outro él centro estaba en la de calle reabilitação, caminando, who was also an addict, que que también também era era adicto. um he viciado, called me Me llama. ele me and he chamou said, look, I e would disse, like to get sober Y too. él Olha, me dice, eu gostaria de quiero me tornar también sóbrio ser, também. llegar a la sobriedad. I told him my story and how the Lord was working in my life. En Eu ese contei a momento le minha conté mi história e eu historia. contei como o And Senhor so, estava trabalhando na minha At vida. that time, my mom had bought me a car, Então, Pero naquele en tempo, ese minha mãe momento, tinha mi mamá comprado me um había carro para mim comprado un carro. and I was already living in Roanoke. e eu já estaba estava morando em viviendo Roanoke. And I said, I will pick you up. E eu E eu lhe disse, dije a eu te ele, pego, "Eu te voy a eu te recoger." busco. So this was just a few weeks after I got sober. Solo E unas isso era semanas apenas después algumas de mi semanas sobriedad. depois de And I eu went me to tornar pick him up. sóbrio. Pero E eu fui cuando lá fui a buscá-lo. And I brought him to the lifestyle center. Fui E eu hasta o Tennessee, trouxe lo para o llevé centro de allá al reabilitação. centro de rehabilitación. And after this time, the Lord spoke to me again. Pero allí me Então o habla el Senhor Señor falou de comigo nuevo. novamente. And he said, Daniel, E ele disse, disse, Daniel, first you came to the center just to get sober. Primeiro primeiro querías la você veio para o sobriedad. centro de Then I asked reabilitação you to para give se your tornar heart to me. sóbrio. E Depois então te eu pedi pedi que para me você des tu dar seu coração. coração para mim. Now I'm asking you, would you like to help others just like you helped this young Pero man? ahora E te agora pido, si eu quieres disse, ayudar você a gostaria de otros que ajudar a también outros tienen que têm esse necesidad mesmo problema, y, mesma como dificuldade, tú estão tendo tuviste. problema de Would you like to dificuldades. serve others in this and work for the salvation of souls? ¿Quieres trabajar para la salvación de las almas? Me preguntó el Señor. And I said, yes, Lord, I would. Yo dije, sí, Señor, Y yo quiero. dije, sí. And I Señor. didn't know at that time what it meant. Yo no E eu sabía não que esto sei lo em que que lo que momento que significaba. queria, que Brothers and significava. sisters, when we go back to the story of the prodigal son, Pero Irmãos hermanos e y irmãs, hermanas, quando regresando a la voltamos para a historia história del do hijo filho pródigo, we see that he returned to his father. lo que vemos es que podemos él ver que regresa ele a su retornou ao padre. seu And pai. when his father saw him afar off, Y he, cuando su E padre quando lo seu mira pai de o viu de lejos, longe, he went to him and he fell on his son's neck and he kissed him. corre hacia Ele él chegou, y le cae sobre correu, su cuello abraçou y le besa. e deu beijo no seu And the filho. Bible says in Luke chapter 15, verse 22, El A verso Bíblia diz 22 de em Lucas Lucas 15 dice, but the 15, father said to 20, his servants, 22. bring forth the best robe and put it on him and put a ring on his hand and shoes on his Lucas feet. 15, Pero el padre 22. dijo a sus Mas o siervos, pai disse aos sacad seus el servos, mejor trazei o vestido melhor y manto e vestidle, y vesti-lo, poned un e anillo en su pôs mano, põe y um anel em calzadlo sua en sus mão pies. e And so sapatos nos that seus pés. son came home and he was well received. Ese hijo Esse regresó filho al hogar regressou y fue recibido E foi con recebido todo com amor. todo amor. Brothers and sisters, I want to tell you that I've come home. Irmãos e quisiera irmãs, decirle eu a quero ustedes, dizer a hermanos y vocês hermanas, que eu he voltei para regresado al casa hogar. And I've been well received by my heavenly Father. Y E yo eu he fui sido muito bem recebido pelo meu con amado todo Pai. amor de mi Padre Celestial. I still have trials and difficulties, Eu Aunque ainda tenho tenga pruebas y dificuldades dificultades e hoy, provas, but none that cannot be conquered without Christ. pero mas nenhum que ninguna não de ellas possa ser no puede ser conquistado vencida junto com Cristo. sin Cristo Jesús.
con Cristo Jesús. The Lord has blessed me now with almost 13 years of sobriety. O Senhor já tem me abençoado, me abençoou com 13 anos de sobriedade. Estou sóbrio há 13 anos. He's given me employment and serving Him and working for the salvation of others. Ele me deu um emprego para ajudar a salvar outros, para buscar almas para a salvação. Working with youth, dando estudos bíblicos, trabalhando com os jovens, teaching in missionary schools, ensinando nas escolas missionárias por mais quase 11 anos. And he's blessed me with a beautiful wife. Ele me abençoou com uma esposa linda. We've been married now for over 8 years. Nós estamos casados há quase 8 anos. He's given me 2 children. Ele me deu 2 crianças. I want to tell you, brothers and sisters, God is good. E eu quero dizer, irmãos e irmãs, Deus é bom. And I want to tell you something else. E eu também quero te dizer algo. God keeps His promises. Deus guarda suas promessas. Mantém as suas promessas. Eu quero compartilhar com você o meu verso preferido. The Bible says in Proverbs 22 verse 6. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6. It says, train up a child in the way he shall go, and when he is old, he will not depart from it. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. My parents, they trained me up in the way I should go. Então, meus pais, eles me ensinaram no caminho que deveria ir. And my mother, and because of that, e por causa disso, minha mãe foi capaz de pedir essa promessa. And now I'm so blessed I can do the same and I can train my children. E agora eu sou tão abençoado que eu posso fazer o mesmo e ensinar as minhas crianças. And I can claim that promise. E eu posso pedir que essa promessa se cumpra também. At this time, I want to close with a short story. Nesse momento, eu gostaria de terminar com uma pequena história. There was a man. Tinha um homem. He had been in prison for many years. Ele ficou na prisão por muitos anos. And he had done a terrible crime. Ele tinha feito um crime horrível. And grandes. His family had become very saddened because he didn't work, he couldn't provide for the family. A sua família ficou muito triste porque ele não podia mais trabalhar e prover alimento para a sua família. Eles estavam tendo dificuldades para sobreviver. And so while he was in prison, his family stopped communicating with him. Então, enquanto ele estava na prisão, a sua família parou de se comunicar com ele. After 15 years of being in prison, depois de 15 anos na prisão, one day the prison warden, he said, "You're getting out of jail." O diretor da prisão chegou e disse: você sairá dessa prisão. He told the prisoner, he said, your bus is leaving in disse, 2 hours. Where are you going to go? O seu ônibus está saindo em 2 horas. Já tu estás por salir. E não somente isso, sino que el bus se va, el que te va a llevar. And the prisoner said, I just want to go one place. E o prisioneiro disse, só tem lugar que eu gostaria de ir. A lugar quiero ir. He was like the prodigal son. He wanted to go home. Como el hijo pródigo quería volver a su hogar. E como o filho pródigo, ele queria voltar ao seu local, à sua casa. Ele estava com muita saudade da sua família. Mas não sabia se a sua família o receberia. Ele não tinha nenhum número de telefone. Então ele pediu para o diretor da prisão, deixa eu escrever uma carta bem rapidinho. Então ele escreveu uma carta e escreveu assim. Ele disse, querida família, eu estou saindo da prisão. Eu estou entrando num ônibus. Em 3 dias eu vou passar pela casa. More than anything, I want to come home. I want to see you. I love you. E por mais do que eu tenha feito essas coisas que eu fiz, eu quero ir para casa porque eu os amo. But I don't know if you will forgive me. Mas eu não sei se você vai me receber, vai me perdoar. Eu não sei se você vai me receber de volta. But if you will accept me back, pero se me aceptan, mas se você me aceitar, por favor, deixe uma bandeira amarela do lado de fora na janela. E quando eu passar pela esquina com o ônibus, se eu não ver uma bandeira amarela, eu vou continuar indo. Mas se eu ver a bandeira amarela,
paralela, eu vou aceitar e vou ver que você me perdoa. Então, no primeiro dia, passou o segundo dia, ele estava muito ansioso. O terceiro dia, ele estava preocupado que ele não seria aceito. And so he was coming around the corner expecting that he would not see a flag and that he would just keep going. Ele estava achando que ao virar na esquina, ele ia virar a esquina e não iria ver uma bandeira amarela. E assim como ele chegou na esquina, ele chegou, olhou e viu uma bandeira na janela, uma bandeira na luz de fora, uma bandeira amarela nas árvores, uma bandeira amarela em todas as árvores, e todo o jardim estava cheio de bandeiras amarelas, dizendo: eu amo, eu te amo, nós te amamos, venha, volte para casa. Meus irmãos e irmãs, every day, todos os dias, when you see your children, quando vê seus filhos, when you see your spouse, quando você vê sua esposa, when you see the stars at night, quando você vê as estrelas de noite, when you see the sun and the clouds, quando você vê o sol, as the nuvens, flowers and the trees, as luzes, as flores, waving yellow flag. Isso é Jesus balançando bandeira amarela, dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Come home. Venha para casa. Now, my friends, tonight I want to make an appeal. Agora, meus amigos e irmãos, eu quero te fazer um apelo. If you were touched by this story, Se você foi tocado por essa história and you want to rededicate your life to e Jesus, você gostaria de dedicar a sua vida a Jesus, I ask that you come forward and we'll have a special prayer. eu te convido para que venha aqui à frente para que possamos ter uma oração especial, uma oração de dedicação. It's always good to rededicate your heart. É sempre bom dedicar o seu coração novamente. Now, I think some of you might be scared to come up front. E agora eu sei que alguns de vocês podem estar assustados de vir aqui à frente. Vocês podem dizer isso. You might say, I'm just going to sit right here and be comfortable. Eu vou sentar aqui e vou ficar confortável. And I just want to give my heart to Jesus where I am. E eu vou dar meu coração a Jesus aqui, onde eu estou sentado, em privado, But you know what, my no friends? privado. Mas você sabe, meus irmãos, We've all sinned in private. todos nós também pecamos no privado. But Jesus Christ, Mas Jesus Cristo, He died publicly Ele morreu publicamente, in front of em everyone frente de todo mundo, for your sins, por os seus pecados, for my sins. pelos meus pecados. My dear brothers and sisters, Mis Meus queridos irmãos e hermanos irmãs, y hermanas, come forward and let's give our heart to vengan al Jesus. frente, Venha aqui à frente e vamos dê o seu coração a Jesus. When I told this testimony to the delegates, Quando eu contei esse testemunho aos delegados a semana passada, they came up to me later and they said, Brother Daniel, we love that story so much. eles vieram a mim mais tarde e disseram: irmão, eu gostei tanto daquela história. Interessou muito essa história. We were crying, but we didn't want to come forward. Nós estávamos chorando, mas não queríamos ir até a frente. I'm asking the delegates, the pastors, the ministers, Mas agora eu peço aos pastores, aos ministros, aos delegados, if the Holy Spirit spoke to se you, o Santo Espírito falou com você, the theme of our session this time o tema da nossa sessão, da nossa conferência geral dessa vez é levante-se e brilhe. be the light of the world. Ser la luz del mundo. Brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, maybe as pastors and as ministers, como Mesmo até os pastores, como pastores, ministros, obreiros, we can ministros, improve nós podemos melhorar, también mejorar. in a rising and shining and being the light levantar of the e world. brilhar e Because ser a luz do Jesus mundo. is coming soon Porque and we Cristo don't Porque have much Jesus está pronto time. y no vindo tenemos mucho logo tiempo. e And nós so não temos even muito tempo. pastors, ministers, Aún los Então, pastores, we los can ministros, Pastores, rededicate obreiros, our life você to também Jesus. pode Rededicar rededicar a suas sua vidas. vida, Amen. Jesus. Praise the Lord. Amém. Amém. Praise the Lord. Come forward. Por favor, venha And à frente. as we come Deus forward, seja I want to louvado. invite my dear friend E Vamos como a nós invitar a estamos mi vindo à amigo, frente, eu gostaria de my convidar, co-worker, Brother Boris Gordiola. Vamos a eu gostaria de invitar a convidar o meu amigo querido pastor, And he will o pastor compañero de Boris obra, Gordiala. mi hermano Boris Gordoyala. And he a will que pray ore for con us nosotros. as e ele we, vai orar as we por kneel in nós prayer. enquanto nós oramos. Ele orará por nós. Let us kneel.
Those who are here. Pongámonos de rodillas. Ajoelhem aqueles que puderem. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, we're humbly kneeling before you in your nós presence humildemente prostramos aqui perante a Sua presença, with a heart of gratitude com um coração cheio de and gratidão, sorrow for offending you in our lives. Y compungidos perdão por el pecado pelos que hemos cometido pecados que delante de cometemos. usted. But we do believe, Lord, that Jesus Christ died for everyone, Pero sí Mas nós sabemos Señor, que Jesus que Cristo Jesús morreu por murió cada por um de todos, nós, for all of us here in this audience. por todas por nosotros todas as aquí en esta pessoas que estão aqui audiencia. nessa Jesus Christ audiência. died for me and my family. Jesucristo Jesus murió morreu por por mí mim y e por por mi minha familia. Dear Father, we're asking that you fill us up with the Holy Spirit, that we will never be ashamed to confess our sin. Y Pai Padre querido, Celestial, nós te estamos pedimos aquí que seu Santo Espírito confessando preencha o nuestros nosso pecados, coração que nunca e que estemos possamos nunca avergonzados de ficar com hacerlo. vergonha de Dear confessar Father, os nossos I'm pecados a asking Ti. now that you would bless the souls that came forward. Le E pedimos, agora, Señor, Senhor, que nós usted bendiga pedimos las almas que han venido al abençoe as frente. almas Keep que them vieram aqui à close and frente. near to you, that Que Satan usted will los not grab them back. Los Os pueda mantenha mantener próximos de cerca, Ti, abrazados Senhor, por usted, e não que deixes eles nunca partirem. sean desparcidos, sino recibidos en su seno. We're asking, Lord, for forgiveness of our Le sins. Nós pedimos el pedimos perdón de perdão nuestros pelos nossos pecados. And we pecados. thank you for listening to our prayers. Y le E nós te agradecemos, Señor, de agradecemos corazón por escutar as escuchar nossas nuestras orações. oraciones. A special prayer we're praying for the young people, for the youth, De una manera especial pedimos y De uma maneira clamamos por especial los te jóvenes y los pedimos niños, for the young Os passados. adults. por los jóvenes adultos. Be pelos with jovens them adultos. when parents and pastor are not available. Sea con ellos, Señor, Seja com cuando eles, los Senhor. pastores no pueden. Quando os pastores não Guide them puderem, and lead them with your Holy Spirit. Guíelos guíe com seu Santo Espírito. y diríjalos por su Santo Espíritu. We thank you for your presence in this place Le now. agradecemos, Nós te Señor, por agradecemos su pela sua presencia en presença, este Senhor, lugar. neste local. We're dedicating and rededicating people who come forward and those who didn't. Y estamos Estamos dedicando las dedicando vidas e rededicando rededicando aquelas todos aquellos que pessoas han que venido aqui al vieram à frente frente y los que no han e podido também venir. aqueles que não conseguiram vir à frente. You reading our hearts even before we express our thoughts. Así Senhor, como o usted Senhor puede leer consegue escutar todos os los nossos corazones pensamentos y todo até lo que podemos antes de expresar en falarmos. nuestro corazón. We thank you for moving us by the Holy Le Spirit. agradecemos, Nós te Señor, por agradecemos por movernos por su nos Santo tocar com Espíritu. seu Santo Bless Espírito. the speaker that spoke, bless his Bendiga- ministry, bendiga al Abençoe o orador irmão ha que hablado esta falou, noche. abençoe o seu responsibility ministério that he took Y over aquella recently. responsabilidad que él ha e também a tomado hace años. responsabilidade His que ele family. aceitou. Bendiga Abençoe a su sua família All those who are pastors and workers Y a here. e todos todos los aqueles que são pastores y pastores ministros e obreiros presentes. aqui Bless our presentes. families back home where they are. Bendiga Abençoe nuestras também as familias nossas en nuestros famílias hogares. onde eles Those estiverem. who walk away from you, Aqueles que andaram e foram longe de lejos ti, de usted. be partiram, with them. esteja com eles também. Again, Lord, we E de novo, thank Senhor, you for your kindness and Nós te love. agradecemos pelo Y le seu carinho e pelo seu agradecemos amor. nuevamente, Señor, por su bondad, por su amor. We are not worthy to claim anything, Porque Nós no não somos somos dignos dignos de de pedir clamar nada. ninguna cosa. but in the name of Jesus Pero en el Christ, Mas em nombre de nome do Cristo Senhor Jesús, Jesus we Cristo, pray and ask. oramos y pedimos. nós oramos e Amen. pedimos. Amém. Thank you all. God bless. Que el Señor Obrigado a les todos. bendiga. Que Deus abençoe. Señor les bendiga.